Amém. Vamos saudar o Senhor com palmas essa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Amém. Vamos tomar o nosso assento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa noite. Louvado seja Deus por essa adoração. Louvado seja Deus pela vida do Mateus também. Enquanto nós estávamos ali adorando Jesus, agradeci ao Senhor pela vida dele. Agradeci ao Senhor porque senti Deus tão perto. Senti o Senhor tão perto de nós, tão cuidadoso com as nossas vidas. Um Deus que sabe os planos que tem sobre nós, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos o que passamos, mas nos deparamos com um Deus que nos supre, que nos cuida, que nos ampara, que colhe as nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E estou aqui então hoje com essa missão para compartilhar com vocês uma palavra, algo que Deus tem ministrado no meu coração. E uma das coisas que eu tenho observado muito nessa temporada, somente na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja, nas células, é a graça de Deus sobre nós. A graça e o profundo amor de Deus sobre as nossas vidas. Acredito que todos que estão aqui já testemunharam, já viram aquilo que Deus fez, ou algum milagre, ou alguma cura, alguma restauração, uma família transformada, o Senhor nos dando destino. Quando eu penso a respeito de tudo isso, eu vejo a graça de Deus como uma avalanche que vem e toma as nossas vidas. A graça de Deus ainda ela é um mistério para mim. Essa é uma das coisas que eu falo com Jesus quando eu estou dentro do meu quarto. Senhor, a tua graça para mim é um mistério. Porque eu lembro daquela palavra ali que Paulo fala que o poder de Deus é aperfeiçoado em meio às nossas limitações. E nós nos vemos muitas vezes em meio a aflições e dificuldades, anseios em relação ao futuro, problemas, e nós nos deparamos com a graça de Deus, com esse poder que vai nos aperfeiçoando, vai trabalhando dentro de nós. O poder de Cristo está sobre as nossas vidas. A graça estendida a favor sobrenatural. E isso nós podemos testemunhar. Na sexta-feira, à noite, nós tivemos um tempo de oração pela vida da Maria Clara. Nós estamos já enviamos a nossa primeira missionária. Está indo às nações e a gente teve um tempo para orar por ela. E a gente acompanhou o processo dela. E eu vi o Senhor, naquele momento que a gente estava orando, a gente orou em torno de uns 40 minutos, cada um orou um pouco, declarou palavras de vida sobre ela. E eu vi o Senhor enchendo a vida dela com graça, uma graça que se manifestava através de coragem. A coragem de Deus estava enchendo o coração daquela menina para que ela pudesse pegar um avião e ir. Eu me lembrei de 2023, 2022, quando o Senhor fez esse convite a mim. Ellen, pega as tuas coisas, pega um avião e vai. E eu lembro que a graça de Deus vinha sobre mim e se manifestava como coragem. Seja forte e corajosa, não se abale. Não tenha medo de viver o novo. Então a graça do Senhor nos alcança para quando nós vamos viver algo legal com o Senhor, algum projeto, algum plano, algo prazeroso, que também nos estica. Naquele momento eu vi a graça de Deus com recursos, com amigos, com provisão, com tudo. Mas também a graça de Deus, ela se manifesta nos nossos momentos de aflição. Como nós vimos o Mateus testemunhando os encontros que ele teve com Jesus, a intimidade que ele teve com Deus, naquele momento
decisivo da vida dele, difícil, a graça do Senhor sendo estendida sobre ele. Então, nos nossos momentos de crise, muitas vezes nós temos dificuldade de ver Deus agindo, porque a nossa visão muitas vezes está turva. Mas que nessa noite nós possamos ver a graça de Deus, que se manifesta de muitas formas, através de oração, através da própria presença de Deus no nosso quarto, através de amigos, da comunhão em Cristo. A graça de Deus é estendida. E falando sobre graça, eu me lembrei de uma frase que de um escritor de alguns livros que eu já li, o Bray Manning, ele fala no livro O Evangelho Maltrapilho. Ele diz que a graça de Deus, ela é espantosa. A graça de Deus abraça o indigno, o quebrado, o imperfeito e o chama de filho. A graça é o amor perfeito de Deus que nos atinge quando estamos em grande dor e sofrimento. Essa graça de Deus vem sobre nós, acalma o nosso coração, nos dá uma visão. E é sobre isso, mais ou menos, que nós vamos falar nessa noite. Aqui atrás tem a mensagem dessa noite, Betânia, um lugar de intimidade, de profundidade com Deus. Então, por que Betânia? Durante essa semana, desde o início da semana, lá na segunda-feira, semana passada também, o Senhor me trouxe esse nome à memória. E eu falei, Senhor, eu não conheço ninguém com o nome de Betânia. Ninguém da minha família, nenhum amigo, ou até conhecido, não conheço ninguém. Mas eu não sabia que isso ia se transformar em uma mensagem alguns dias depois. Betânia é um vilarejo próximo a Jerusalém, onde Jesus viveu muitas coisas do destino dele aqui nessa terra. O lugar de Betânia, o vilarejo de Betânia, ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E se nós pegarmos a palavra, os evangelhos, nós vamos ver muitos acontecimentos e palavras conhecidas, como nós vamos ler aqui nessa noite, como a ressuscitação de Lázaro, como o momento que Maria ficou aos pés de Jesus, olhando para ele em admiração, em amor. O momento onde Jesus senta à mesa com Simão, o leproso, e ali tem uma refeição, e também é ungido com um perfume caro. Muitos acontecimentos se deram neste lugar, o lugar de Betânia, nas proximidades de Jerusalém. E eu fico pensando, e essa temporada da vida de Jesus se deu praticamente perto da morte de cruz, do grande dia. E eu fico pensando que Jesus fazia tanto tempo naquele lugar ali. Quando nós estamos passando por um momento decisivo nas nossas vidas, ou alguma situação, geralmente a gente corre para algum lugar seguro, de segurança. Isso pode ser uma pessoa, uma amizade, a própria presença de Deus. Então, enquanto Jesus estava vivendo ali esse romper, anunciando o Evangelho, anunciando a vinda do reino de Deus, ele ia até Jerusalém e ele voltava para Betânia. Ele falava no templo e ele voltava para Betânia. Esse era um lugar que o Senhor colocou no meu coração, o porquê de Jesus gostar de passar tempo, tanto tempo naquele lugar. Ali em Betânia morava uma família, e nós vamos falar muito sobre essa família. Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus. Não é talvez por acaso que Jesus gostava de pernoitar ali, de passar, de ter as suas refeições naquele lugar, porque ali tinham amigos. Essa mensagem, pessoal, ela se dá muito sobre o nosso coração ser casa de Deus. Ser um lugar onde o Senhor deseja habitar e deseja sentar à mesa, cear, ter intimidade. 4 pontos onde nós podemos ver que Betânia foi um lugar importante para Jesus. Foi em Betânia que Jesus foi ungido com lágrimas e perfume na casa de Simão o leproso por uma mulher desconhecida, Mateus 26. Foi em Betânia que Jesus é amado por Maria, que unge os seus pés com nardo puro e seca com os seus cabelos, João 12.
Foi em Betânia que Jesus amaldiçoou a figueira e traz ensinamentos preciosos sobre o seu reino, Mateus 21. Foi em Betânia que Jesus foi assunto aos céus e ali ele prometeu a vinda do Espírito Santo, Lucas 24. Então Betânia era um lugar do qual Jesus gostava de estar. O significado bíblico de Betânia é casa da aflição, casa dos pobres, um lugar onde morava, onde habitava muitos leprosos, uma cidadezinha, um vilarejo muito pequeno, que era passado desapercebido de muitos, talvez visto de uma forma marginalizada. Não é por acaso que Jesus constrange à medida que a gente conhece a palavra de Deus, que Ele escolhe esses lugares para estar como casa. O nosso coração também muitas vezes é assim. Nosso coração muitas vezes carrega uma lepra, carrega uma enfermidade, carrega uma dureza, carrega traumas, rejeição, amargura. Só que Jesus escolhe esse lugar. Betânia é conhecida como a casa da aflição. Mas como para muitas pessoas Betânia representaria isso, para Jesus esse lugar representa um lugar de intimidade, de profundidade, de sentar à mesa. Como Jesus é maravilhoso na sua palavra, um lugar onde Ele é honrado, um lugar onde Ele é adorado, amado por seus amigos. Queria convidar vocês para abrir a palavra, que é o nosso texto base dessa noite, que está em João 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 11 e 12. Podemos deixar aberto, que nós vamos fazer uma leitura sobre o que está aqui. João 11 e 12 fala sobre essa família. História que nós conhecemos já, talvez a grande maioria. Aonde Lázaro, ele morre. Aonde tem duas irmãs que choram pela perda do irmão. Aonde tem Jesus que faz o seu retorno para a ressuscitação do amigo. Um lugar também aonde Maria unge os seus pés. Então, neste trecho da palavra que nós vamos ler, fala sobre essas coisas. Então, João 11, do verso 1 em diante, diz: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés e com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos para o verso 17. Ao chegar em Betânia, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedir. Disse Jesus a ela: o seu irmão irá ressuscitar. Pulando para o verso 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele falou: removem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que está morto. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, não veria a glória de Deus? Veria a glória do Senhor? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço
porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, saia para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. João capítulo 12, verso 1 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa sentada com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com toda a fragrância. Amém? Então, nosso primeiro ponto, nós temos Betânia, um lugar de intimidade e de amizade com Jesus. Nós podemos ver que em João 12, Marta estava servindo o Senhor com muito amor. Às vezes nós entramos num conflito sobre Marta, né? Queremos ser Maria, mas eu louvo a Deus pela Marta. Meu coração tem um carinho tão grande pela vida dela. Nós temos também Lázaro sentado à mesa com Jesus, amigos, conversando. E eu fico pensando, talvez Jesus perguntando para ele como que foi essa experiência. E também temos Maria, prostrada aos pés de Jesus. Então aqui nós vemos um relacionamento de amizade íntima com o Senhor. Os versos que falam, Jesus amava Maria, amava Lázaro, amava Marta. No verso 11 de João diz: Senhor, ele está enfermo a quem o Senhor ama. Então aqui nós vemos que era um relacionamento pautado no amor. Eles amavam a Jesus. Eu vejo, pessoal, que nós não somos somente discípulos do Senhor, mas somos amigos de Deus. Essa palavra Betânia, o sentido que eu trago nessa noite para nós é que o nosso lugar, que o nosso coração seja Betânia para Jesus. Um lugar de intimidade, um lugar de podermos sentar à mesa com o Senhor. A palavra em João 15 diz que nós não somos mais chamados de servos, mas sim amigos. Só que como muitas vezes há um duelo em nosso coração para permanecermos como servos, como pessoas que precisam somente fazer, talvez para obter algo em troca. Aprendemos muito, talvez, na vida, com os relacionamentos. Mas o que Jesus Ele não nos pede algo em troca. Ele nos pede coração. E nele nós temos tudo o que nós precisamos. Nós devemos cultivar esse relacionamento com o Senhor. Muito além dos nossos compromissos, muito além de uma rotina de devocional, que ela é importante, mas que seja um lugar de rendição ao Espírito Santo, um lugar de entrega total, de admiração, de contemplação. Ontem no culto da Rede Jovem, no momento que a gente foi orar, antes de começar a reunião, o Senhor me falava sobre uma santa reverência. Isso martelava na minha mente, uma santa reverência. E quando nós temos essa santa reverência à presença de Deus, como no momento de adoração, como no momento da palavra agora, esse é um lugar santíssimo, um lugar da santidade de Deus, da reverência, do se prostrar, do realmente derramar as nossas lágrimas aos pés de Jesus. Desacelerar para que possamos estar na presença de Deus, entender o que precisamos deixar para estar aos pés de Jesus. Betânia fala também de um lugar de constância. Jesus passava ali, todas as vezes ele era bem recebido e amado. Devemos manter uma constância no nosso relacionamento com Jesus, na nossa intimidade com Ele. Eu fiz a leitura de um livro no início desse ano que fala sobre a rendição ao Espírito Santo. Precisamos nos render a Ele.
eu em casa, e isso é no nosso tempo no secreto. Compartilhei isso de manhã, vou compartilhar com vocês também. Lá no meu quarto, ele é bem pequeno. E mais ou menos o espaço que tem entre a minha cama e o roupeiro é da largura um pouquinho maior do que esse comprimento aqui dessa mesa. E eu fico pensando, Senhor, esse é o lugar que eu preciso para estar de rosto em terra, para estar prostrado diante do Senhor. Muitas vezes eu entro para aquele lugar e eu não quero falar com ninguém, eu só quero estar na santa reverência da presença de Deus, prostrada, porque é neste lugar que eu encontro o destino, o alento, aquilo que a minha vida precisa está na presença do Deus vivo. E quando nós encontramos Jesus, algo precisa mudar, precisa ter transformação nas nossas vidas. E essa é uma coisa que o Senhor me pega muito. Ellen, você deseja estar num lugar secreto, mas precisa ter transformação, precisa haver avivamento pessoal na tua vida. Então Betânia é um lugar de encontro, um lugar de morada, um lugar de habitação. Que nós possamos fazer de Betânia o nosso coração. Aqui quando eu olho para vocês, eu vejo Betânias, não um lugar geográfico, mas o nosso coração, um lugar aonde Jesus gostava de estar. E para isso nós vamos precisar nos abrir para o perdão, largar a amargura, o ressentimento. Nós vamos precisar deixar coisas para trás para que esse lugar seja Betânia para Jesus, para que Jesus faça morada no nosso coração. 1 Coríntios 6 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhe foi dado por Deus, a quem vocês não são mais de si mesmos, pertencemos ao Senhor. A palavra diz que Cristo em nós, Cristo em mim, ou seja, Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus, a esperança da glória de Deus na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, nas nossas células. Cristo em mim, a esperança da glória. E isso fala não sobre um esforço terreno ou da minha carne, mas fala sobre uma força interior que vem do Espírito Santo de Deus, que faz habitação dentro de nós. Não podemos ser Cristo em nós, a esperança da glória, pautada somente no nosso achismo, ou nas nossas dores, ou na nossa lepra. Mas quando Jesus entra dentro do nosso coração e Ele faz morada, aí há a esperança da glória de Deus. Aí podemos contemplar a beleza da glória de Deus manifestada em nós e através de nós. Observando essa palavra, esse lugar, o segundo ponto fala sobre Betânia ser a casa da aflição, o lugar em que Jesus escolheu estar. Quando eu fui buscar o significado sobre esse lugar, eu achava que eu ia encontrar outra coisa, mas é uma casa de aflição. E eu fiquei pensando assim, Jesus poderia estar em palácios, o Senhor poderia estar no templo, o Senhor poderia escolher outro lugar, mas Ele parava, Ele voltava para Betânia e ali Ele ficava, um lugar de aflição, um lugar de dores. A própria palavra fala uma profecia messiânica sobre Jesus, em Isaías 53, onde fala que Jesus ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento, um homem cujo qual as pessoas viravam o rosto. E essa palavra experimentado no sofrimento, muitas vezes nós vamos passar isso na nossa vida, ser experimentados no sofrimento. Um homem aflito, um homem de dores. Então, não é de se tomar por surpresa que esse era um lugar que Jesus gostava de estar. Um lugar ali onde havia leprosos, como nós vemos na vida de um homem, de Simão, que sofria por lepra, e Jesus estendeu a cura na vida dele. Jesus ele foi muito rejeitado, ele passou por muitas rejeições.
Ele foi rejeitado em Nazaré, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi rejeitado por muitos lugares que ele passou. Só que ele encontrou naquele vilarejo um lugar onde ele foi amado. Então isso me traz o sentido da vida, que as coisas são muito além daquilo que a gente vê. Mas o Senhor vê o nosso coração. O Senhor, Ele olha aqui dentro, onde ninguém mais está vendo. Ele reconhece as nossas dores, Ele vê as nossas dores. Semanas atrás, se não me engano, acho que o pastor, ele ministrou sobre aquele cortejo fúnebre de uma viúva que estava cortejando aquele momento ali do seu filho que estava morto em um caixão. E Jesus, comovido por profunda compaixão, ele chegou naquele lugar. Eu fico pensando, será que nós iríamos ler isso na Bíblia? Será que seria um relato da peregrinação de Jesus, se Jesus não tivesse olhado nos olhos daquela mulher? E através da dor que ela carregava, ele pôde estender compaixão e misericórdia. E ali falar, levante-se. Então Jesus, ele observa as nossas aflições. Ele vê a casa de dores e de sofrimento que muitas vezes está no nosso coração. Talvez o nosso coração esteja assim nessa noite, uma casa de aflição. Mas Jesus deseja fazer morada, Jesus deseja sentar à mesa conosco, com o nosso coração nessa condição também. João 11. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e em profunda angústia perguntou: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. E então Jesus chorou, e os judeus falaram: vejam como ele o amava. Muitas vezes, pessoal, a nossa dor, quando nós estamos naquele momento de dor, de aflição, que a gente não consegue visualizar uma saída dessa situação, muitas vezes pensamos que estamos sós, que ninguém está conosco, ou que ninguém está vendo. Mas aqui fala sobre um Jesus que chora junto com a gente, um Jesus que pranteia junto com a gente, um Jesus que muitas vezes ele não vai mudar o curso da situação, mas isso não mostra que Jesus não está conosco. Quando Marta chegou para Jesus e falou: Jesus, mas se o Senhor estivesse aqui, estivesse vindo antes, o meu irmão não estaria morto. O meu irmão não estaria morto. Jesus, ele sabia que aquele momento mais para frente iria carregar a glória de Deus através da ressurreição. Mas Jesus acolheu, Jesus chorou, Jesus abraçou, Jesus recebeu, Jesus consolou. Então vai ter momentos que nós não vamos entender. A gente pega a palavra de Deus, pessoal. Eu sei que aqui vai acontecer uma identificação agora. Nós, como discípulos de Jesus, pessoas que amamos a Jesus, estamos caminhando com Ele. Muitas vezes na nossa caminhada, como está escrito aqui, os discípulos não entendiam o que Jesus falava. Ele falava através de parábolas. Muitas vezes para nós é complexo, glória a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós e traz revelação dessas coisas, mas muitas vezes é difícil de entender o que Jesus está fazendo. Jesus tira o chão, Senhor, o que o Senhor está fazendo. E uma das coisas que o Senhor ministra comigo nessa temporada e sobre esses textos que estão aqui, não cabe a vocês talvez desejar entender o que acontece agora. Apenas siga-me, venha, siga-me, continue comigo. Logo, logo entenderão, logo, logo vocês verão, logo, logo vocês irão compreender o que Deus está fazendo. Então Ele observa tudo aquilo que nós passamos e Ele é um Deus conosco. Betânia é um lugar onde a vida onde o pranto é transformado em alegria. Quando nós lemos ali em João 11, onde Jesus fala: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Então aquilo que foi pranto, dor e sofrimento,
ali se transformou em vida, em ressurreição. O poder que está sobre Cristo é um poder de ressurreição. E nós podemos alcançar a ressurreição em Cristo para situações que estão mortas na nossa vida. Deus, Ele não evita os lugares de dor, mas eu acredito que o Senhor, Ele gosta de estar ali. Ele gosta de estar nesses lugares. Salmos 94, 18 e 19 fala o seguinte: quando os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade e o pânico já me dominavam no íntimo, o teu alento trouxe alívio à minha alma. Essa é uma promessa. Quando Mateus estava compartilhando, eu me lembrei desses salmos. Quando a angústia, quando o medo, quando a ansiedade, quando a depressão, quanto às dores da vida, você encontra em mim um alento. Você encontra em mim uma direção. Talvez vai ser chorar, vai ser prantear junto com Jesus. Talvez Ele vai te dar uma direção específica do que fazer. Mas nele nós encontramos alento, calmaria, descanso. Betânia era um lugar onde Jesus descansava. Talvez onde Jesus tirava as sandálias dos pés calejados de tanto caminhar e peregrinar. Talvez angustiado por entender o que se aproximava, ali ele parava e ele tinha descanso. Então que nós venhamos encontrar descanso no Senhor nessa noite. O que aflige o nosso coração hoje? Para Deus nada é impossível. Ele cura a lepra, as enfermidades. Ele se assenta à mesa conosco. Ponto 3 dessa mensagem, pessoal, fala sobre Betânia ser um lugar de avivamento. Uma fome e uma sede extravagante por Deus. Um lugar tão pequeno. Um lugar tão pequeno. E eu fico pensando nos 12 discípulos. Nos discípulos que Jesus fez quando estava aqui. Talvez Jesus olhava para eles e pensava: Senhor, eles até os confins da terra. Só que isso fala sobre abraçar esse processo de ser um verdadeiro discípulo. Semana passada nós fomos ministrados por isso, e eu creio que essa palavra ela confrontou o nosso coração pelo nosso estilo de vida. Ser verdadeiros discípulos, avivamento pessoal, transforma as nossas vidas. Em 2022, contar um breve testemunho para vocês. Em 2022, eu cheguei em casa, em algum dos cultos, talvez a Rede Jovem, e eu entrei dentro do meu quarto. Sabe aquele momento em que tu vê os anos passando e as coisas não acontecem? E a gente fica angustiado e chateado com a gente mesmo por não conseguir também cooperar com o Senhor. Acontece. Eu cheguei em casa, início ali, janeiro, fevereiro de 2022, isso aconteceu. O Espírito do Senhor falou comigo no meu quarto e Ele me pediu para fazer um voto com Ele. Ele estava me pedindo coisas que eu precisava abandonar. Entre elas estavam pecados de estimação. Entre elas estavam perdão que eu precisava liberar. Só que já fazia tempo que eu estava na caminhada.
E eu lembro que uma das conversas que eu tive com o pastor Reuel foi nesse tempo. Ele falou: Ellen, depois até esse teto tu vai, depois o que Deus tem para ti, você só vai conseguir chegar se você abrir seu coração, se você deixar coisas para trás. Ontem a Lala ministrou a respeito disso, sobre renúncia, sobre abandonar aquilo que torna a nossa caminhada devagar. E naquele início de 2022 eu falei: Senhor, eu vou fazer então. Sabe aquele momento de a gente é enérgico com o Senhor ali? Senhor, então eu vou depositar uma força que eu não estava dando a respeito disso, um compromisso, um comprometimento, e então eu vou pedir eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu vou começar a confessar, eu vou começar a andar perto, porque eu andava muito longe, andar mais perto, abrir meu coração, pedir perdão, não fazer as coisas somente por fazer e cumprir com a agenda, mas estar de todo o coração. E eu falei: Senhor, eu vou fazer isso até o final do ano. Até o final do ano. No final do ano de 2022, eu cheguei naquele tempo e eu tinha vivido algo maravilhoso com o Senhor na minha vida. Aquela palavra que diz que não passou no nosso entendimento, diante dos nossos olhos, aquilo que o Senhor tem para nós. Foi o que eu vivi naquele ano de 2022. Mas quando eu me abri para viver um avivamento pessoal aqui dentro, para que o fogo do Senhor pudesse consumir o meu coração, a primeira coisa que eu precisava fazer é começar a renunciar e abandonar. Se o grão de trigo não for morto, esmagado e colocado debaixo da terra, ele não frutifica. E eu sei que todos que estão aqui desejam frutificar no reino de Deus, desejam viver o seu propósito, mas algo aqui dentro vai precisar acontecer, um avivamento pessoal. E nós estamos em 2025, se passou 2022, 23, 24 e 25, no início desse ano eu renovei os meus votos com o Senhor. Senhor, continuo, porque depois que eu vi o que o Senhor fez e os meus olhos contemplam a beleza e da glória do Senhor, mesmo nos dias mais difíceis da minha vida, eu não tenho como voltar atrás. Eu não consigo ser a Ellen lá de trás. Então a minha oração é que nesse momento o Senhor nos dê uma revelação dos planos, projetos, da glória de Deus, daquilo que Ele está prestes a fazer em São Gabriel, daquilo que Ele está prestes a fazer na nossa nação, nos lugares onde nós estamos, e que a gente possa pagar um preço por isso, que a gente possa se entregar e deixar o Espírito Santo de Deus avivar o nosso coração. Lucas 10, 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria, ela estava faminta por ouvir as palavras do Mestre, ouvir aquilo que ele estava dizendo e ensinando. Isso é fome e sede. Que o Senhor nos dê fome e sede pelas riquezas da sua palavra. Isaías 45 fala sobre a unção de Deus na vida de um homem, onde o Senhor fala que ali Ele iria despedaçar as portas mais largas, as fechaduras de ferro, que Ele iria fazer conhecido a este homem os segredos mais ocultos do coração de Deus. E eu falei: Senhor, Tu és um Deus de portas abertas, um Deus que abre as portas mais difíceis. E ali o Senhor nos fala os Seus segredos e os Seus mistérios. E para nós alcançarmos esse lugar com o Senhor, é num lugar de intimidade, é num lugar de um avivamento pessoal, vivendo junto com Ele. Então, Betânia era um lugar assim, pessoal, um lugar que havia fome e sede pela presença de Deus. O que é um avivamento pessoal? É o mover do Espírito Santo em nós,
na vida do cristão, onde acontece um despertar, uma mudança de mentalidade, transforma profundamente o nosso coração. Betânia era esse lugar, ali tinham pessoas com essa característica, famintas por Deus. Um exemplo de um coração avivado, ou de um coração, de uma vida que passa por isso, é não parar e não travar diante os medos, o medo que a gente passa. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito que produz em nós medo e covardia, mas o Espírito Santo que agora, neste momento, vamos pensar a respeito disso. O Espírito Santo agora está aqui, está em nós, nós aceitamos a Cristo, descemos as águas do batismo, ou reconhecemos Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, e então o Espírito Santo está em nós, fazendo casa e morada aqui. E a palavra diz que o Espírito que Ele nos deu não produz medo ou covardia, mas é um espírito de poder, é um espírito de alegria, é um espírito de equilíbrio, de uma mente sadia, uma mente sã. O Senhor nos chama para ter uma mente sã, uma igreja com uma mente sã, com uma mente renovada. A palavra fala que é domínio próprio, mas para mim conseguir ter domínio próprio na minha vida, eu preciso de uma mente sã. E só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Esse é o avivamento de Deus no nosso coração, transformando a forma como nós pensamos. Queria convidar o pessoal do louvor para vir, a gente já está encerrando. Salmos 85, verso 6 fala: acaso não nos renovará a vida de novo, para que o teu povo se alegre em ti? Os sinais de um avivamento pessoal nas nossas vidas, fala sobre um quebrantamento genuíno, verdadeiro, fala sobre esse lugar de voltar ao secreto, à intimidade, ser Betânia para Jesus. Fala sobre uma fome pela palavra, desejo de estar, de conhecer o Senhor. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e isso precisamos conhecer Jesus. Precisamos estar junto a Ele. Fala sobre nós entregarmos a liderança, render ao Senhor. Algumas semanas atrás, eu estava em casa, assim, e eu estava pensando, ou fazendo essa oração para Jesus. Eu falei: Jesus, eu preciso de um avivamento na minha vida. Eu preciso disso, Senhor. Muitas coisas podem ofuscar os nossos olhos, mudar a rota dos nossos olhos, e chega um ponto que nós não conseguimos olhar para Jesus. E naquele momento eu falei: Senhor, aviva o meu coração. E Ele me lembrou dessa palavra que está em Abacuque 3, verso 2, que diz: Senhor, eu tenho ouvido ao teu respeito, e eu me sinto maravilhado. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva no decorrer dos anos, dos dias. Faze-a conhecida em nosso tempo. Eu penso bastante, às vezes eu tenho um diálogo com o Senhor, com o Senhor, algumas perguntas bem engraçadas. Esses diálogos que a gente tem com o Senhor, que a gente fica se perguntando, né? Eu falei assim: Senhor, olhando para a minha vida, eu sei que eu vou estar aqui na igreja todo sábado e domingo. Se alguma coisa não acontecer, eu estarei aqui. E eu fiquei projetando quantos cultos eu teria ainda esse ano, talvez. A gente não para fazer essas contas, né? Mas eu pensei a respeito disso.
Pensei em quantos cultos eu estaria aqui, ou servindo, ou na presença de Jesus, adorando Jesus. Eu falei, Senhor, eu não quero estar aqui todo esse tempo, sabendo que eu sei que eu vou estar aqui, mas não experimentando, Senhor Jesus, não desejando mais por Ti. Eu quero desejar mais. Eu quero desejar mais de Ti. Que quando eu chegar num local como esse, ou na minha vida, o fogo do Senhor possa queimar no altar do meu coração. Que eu possa ser esse sal que salga, a luz que ilumina. Que eu possa ser uma pessoa que estende graça, misericórdia. Que seja uma pessoa pacificadora. Que também seja uma pessoa que leve o amor e o fogo do Espírito Santo. Aviva, Senhor, a Tua obra no decorrer dos anos. Eu fico pensando porque Abacuque clamou isso, talvez os dias não estavam tão bons. Talvez nós teremos dias assim, que não estarão tão bons. E nós vamos precisar fazer essa oração. Nós vamos precisar fazer esse clamor, Senhor, aviva, aviva-nos nessa noite. Coloca fogo sobre o altar do meu coração. Queria convidar vocês a ficar de pé. O Senhor, Ele procura Betânia nessa noite. O Senhor, Ele procura Betânia, não um lugar geográfico, mas um lugar no nosso coração, um lugar no meu e no teu coração. Betânia é um lugar de intimidade, um lugar de pranto, de quebrantamento, de entrega. Betânia é um lugar de fome pela presença de Deus. Será que o nosso coração tem sido isso para Jesus? Será que temos acessado esse lugar? Será que estamos guerreando muitas vezes com o nosso coração, com as paixões desse mundo? E não temos conseguido ser lar e casa para a habitação do Senhor? Queria que vocês fechassem os seus olhos agora, meus irmãos. A palavra do Senhor diz: sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algo que te desagrada e me conduz pelo caminho eterno. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está sondando cada coração. O Senhor está sondando o coração da tua igreja. Senhor, eu declaro, Pai, nessa noite, esse lugar, Pai, como uma habitação da Tua glória. O Senhor vê isso, Pai, sobre São Gabriel. O Senhor vê isso sobre esse lugar, e não sobre templo, mas sobre corações, Senhor. Aqui tem corações que Te amam. Aqui tem corações que preparam uma refeição para o Senhor sentar à mesa. Aqui tem amigos de Deus. Oh, Jesus. Espírito Santo, sonda, Senhor, sonda o nosso coração. Que nós possamos, Senhor Jesus, agora fazer trazer a nossa mente como está a nossa vida com o Senhor, nossa vida com Jesus, o nosso lugar de intimidade com Ele. Desde o Éden, Senhor, o Senhor deseja relacionamento, intimidade.
Espírito Santo, ministre, Senhor, nos nossos corações. Espírito Santo, começa a tocar as nossas vidas agora. Começa a tocar, Senhor, a tua igreja com amor, com graça. Estende-nos a tua misericórdia nessa noite, Pai. Uma noite de encontros com Jesus. O que eu sinto, Senhor, hoje é o Senhor vindo a Betânia para nos encontrar. O que eu sinto nessa noite, Pai, essa santa reverência, é o local da Tua presença onde o Senhor está, onde o Senhor chega e faz habitação e faz morada. Oh, Jesus, hoje é uma noite de encontros com o Senhor. E eu queria convidar vocês, meus irmãos, a dar esse passo. Só que esse convite que vai ser feito de vocês virem até a frente para orar, para receber uma oração, uma palavra de Deus, um abraço do Senhor, eu sinto que isso vai ser maravilhoso. Mas o que eu sinto, desde tarde, quando eu estava orando em casa, é que essa trajetória que vem do lugar onde vocês estão até aqui à frente, é como um sim para o Senhor fazer morada. Aqueles que já sentem esse convite agora podem se aproximar, podem vir. Aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo podem vir. Não tenham medo, não tenham vergonha. Esse é Betânia. Esse é Betânia. Um lugar de encontros com o amado. Um lugar de quebrarmos o vaso, o perfume, de vê-lo face a face. Hoje, Senhor, é uma noite de reconciliação contigo, de nos reconciliarmos com o Senhor, de nos deleitarmos diante da tua presença. Um lugar, Senhor, de renovo, de avivamento do nosso coração. Obrigada, Jesus. Estamos aos teus pés, Senhor. Estamos aos teus pés. Estamos aos teus pés. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros Mais Espírito Santo, mais, Senhor. vou derramar Mais Espírito Santo. de ti. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre a tua igreja, Espírito Santo. Aos seus pés, Espírito Santo. aos pés do meu amado. Aleluia. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aleluia, Jesus. Encontro de filhos e filhas, Senhor, nessa noite. Encontro de filhos e filhas com o Pai, com o amado.
Oh, Jesus. Aleluia. Santa reverência da tua presença está nesse lugar, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Não importa o preço, Senhor, deixamos tudo aos teus pés. Quebramos o frasco, Senhor. Oh, aleluia. Entregamos tudo, Jesus. Entregamos tudo, tudo, tudo a Ti. A Tua igreja te ama, a Tua igreja te adora, Senhor. A Tua igreja é uma igreja quebrantada. Eu declaro, Senhor Jesus, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Um coração contrito e quebrantado, derramado aos Teus pés, o Senhor não rejeita, mas o Senhor acolhe, o Senhor nos recebe nessa noite, Jesus. Aleluia.
doce presença, Senhor, está nesse lugar. Senhor Deus, Betânia era um lugar que ficou marcado, Senhor Jesus, por um dos maiores milagres de Jesus. Através dessa palavra, Senhor, declaro nessa noite, Deus, os teus sinais e maravilhas. Os teus sinais e maravilhas nessa noite, Senhor. Senhor, e o Senhor está dizendo a pessoas aqui nessa noite: levante, Lázaro, e saia para fora. Isso fala sobre um milagre, isso fala sobre uma ressurreição. Aquilo que estava morto, declaramos, Jesus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus em nossos corações, Senhor. A vida de Deus, o sopro de vida, Pai. O Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Vamos declarar, vamos levantar as nossas mãos. Pessoal que está nas cadeiras, vamos levantar as nossas mãos. Vamos levantar as nossas mãos, igreja, porque Senhor Jesus entrou em Betânia. Betânia é esse lugar, casa de habitação. Nós nos rendemos, Espírito Santo, ao mover, ao avivamento, à intimidade. Faz desse lugar a tua casa. Há poder no teu nome. Há poder, o Espírito de Deus está sobre esse lugar. O Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está nesse lugar, transformando, está liberando cura, está liberando provisão, está dando uma nova visão, está dando destino. É neste poder que nós caminhamos. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Declare: há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, te louvam. Pois basta uma palavra tua, mortos viverão. Aleluia. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Marta falou, basta apenas uma palavra tua e tudo Senhor, mudará. essas palavras se estavam na boca de Marta, basta uma palavra. Em teu nome, apenas uma basta palavra. uma palavra Não tua e precisamos os de mortos muito, Senhor, viverão. só uma palavra. Basta uma palavra lança tua o teu e os sopro de vida cegos sobre a verão. tua igreja, Senhor. Apenas uma palavra tua. Oh, Senhor, sobre os aflitos, os rejeitados, os oprimidos, os leprosos, vem, Espírito Santo. Basta
todos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Todos te louvam, pois tudo mudará. Aquele que pede sempre em teu nome, e basta uma palavra tua. Basta uma palavra. Aleluia. Acontece algo muito especial quando nós recebemos de Deus, nós podemos nos alegrar para celebrar. Queria convidar vocês a celebrar, pessoal, no lugar que vocês estão, mas comecem agora a transicionar isso para a alegria. A alegria de Deus enchendo as nossas vidas. Nós te celebramos, Jesus. Celebramos, rendemos ações de graças. Ações de graças pelo que o Senhor fez nessa noite. Nós celebramos as curas, nós celebramos a libertação, nós celebramos o encorajamento que recebemos nessa noite, Pai. A tua palavra fala em Atos 4 que quando os discípulos estavam desanimados, eles oraram junto e veio sobre eles o Espírito de Deus e eles foram encorajados. E a partir daquele momento, eles continuaram a sua jornada profética do destino que tinham sobre Jesus. Aleluia, Jesus, nos alegramos. Ações de graça, Senhor, toda honra e glória dada ao teu nome. Ações de graça, Senhor. Teu santo nome, Ações de graças. todos Recebe as nossas ações de graça, Senhor. te louvam. Declare que há poder, pois há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, te louvam.
Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, Pai. Que Tu encontre em nós, Pai, uma casa. Que Tu encontre em nós, Senhor, um lugar disponível para a Tua presença, Pai. Que Tu encontre em nós, Senhor, um lugar, vidas que Te acolhem, Pai. Para que Tu possa, Senhor, sarar, curar. Para que Tu possa, Senhor, lidar com todas as calamidades, Senhor, com todas as aflições que nós temos, Pai, na nossa alma, na nossa vida. Que Tu continue a falar, Pai, que Tu continue a liberar palavras sobre as nossas vidas. Quando nos falta esperança, quando nos falta expectativa, quando pensamos que está tudo acabado, Senhor, quando pensamos, Senhor, que não tem saída, diante da Tua palavra, Senhor, uma porta se abre. Diante da Tua palavra, diante do Teu falar, Senhor, um lugar de morte se torna num lugar de vida. Um lugar de desespero se torna um lugar de celebração. Um lugar de luto se torna um lugar de festa, Pai. E que Tu continue a falar em nossas vidas. Nós cremos, nós cremos. Andamos por fé. Andamos por fé, Senhor. Queremos acolher a Tua palavra, acolher o Teu falar, acolher, Senhor, aquilo que Tu está liberando nesse lugar, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar. Aleluia. Basta uma palavra. Em nome de Jesus nós cremos. Em nome de Jesus, declare. Basta uma palavra Tua. Ele continua a falar. Ele continue a falar. Nós cremos, nós cremos, nós cremos. O nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos estão apontados para Ti, Jesus. Para que Tu continue a falar, que Tu continue a ministrar. Em nome de Jesus. Se pedimos em Teu nome, em Teu nome, há poder. No Teu nome, declare, declare a poder o nome de Jesus. A ouvir Teu santo nome. Aleluia. Jesus, todos te louvam, pois há poder no Teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. A ouvir Teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Aleluia, nós nos rendemos a Ti, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém. Glória a Deus por esse momento, por essa palavra. Que o Senhor, Ele possa ter prazer na minha vida e na tua vida.
E esse prazer não tem nada a ver com perfeição, não tem nada a ver com um lugar sem falhas, mas está totalmente relacionado a um lugar que acolhe. Essa casa, nessa casa que nós somos ministrados aqui, desses irmãos, 3 irmãos, não era um lugar perfeito, mas era um lugar onde havia pessoas que amavam a Jesus e acolhiam Jesus. A palavra fala, e Jesus considerava essas pessoas amigos, amém? Que o meu coração, que o teu coração, que a nossa vida seja um lugar onde Jesus ele tenha prazer, se sinta acolhido a cada momento, amém? Às vezes, diante dos desafios, diante da realidade da nossa vida, diante do cenário que está diante de nós, nós olhamos para dentro da nossa alma e pensamos que já não tem mais o que fazer. Quem sabe tu olha para a tua vida e o teu coração, quem sabe tu entrou aqui nesse lugar com o coração de Marta. E o coração de Marta, ela chega diante de Jesus e diz: Senhor, se tu tivesse vindo um dia antes, um tempo antes, tu poderia fazer alguma coisa, mas agora já é tarde. Quem sabe tu pensa que já é tarde, cara. Já não tem mais o que fazer. Marta estava com expectativa zero com relação à vida do seu irmão. Talvez nós estamos assim com relação a áreas da nossa vida, ao nosso trabalho. Quem sabe olhamos para nosso casamento, nossos relacionamentos, nossas amizades. Ah, Senhor, se tivesse feito algo lá atrás, agora já não tem mais o que fazer. Que bom que Jesus está no lugar onde nós estamos, na nossa Betânia, né? O lugar de aflição. O lugar de aflição. Que bom que Jesus está nesse lugar de aflição. Ele começa a falar, como nós cantamos aqui, e o milagre começa a acontecer. Nós andamos num ambiente de fé, e o ambiente de fé não é relacionado às coisas que nós vemos, mas atentos ao que o Senhor está falando, atentos ao falar de Jesus, as palavras do Mestre. Basta uma palavra do Senhor, como nós cantamos aqui, amém? Glória a Deus pela tua vida, tu pode sentar. Louvamos a Deus pela vida da Ellen, por essa palavra, qual fomos ministrados aqui. Que o Senhor possa ter prazer em vir na nossa vida, apesar de ser uma vida com aflição, como nós falamos aqui, o Senhor Ele vem e Ele faz, Ele trabalha, Ele realiza os seus milagres, amém? Louvado seja o nosso Deus. Alguém aqui está nos visitando nessa noite pela primeira vez? Quero pedir que tu levante a tua mão, para nós identificarmos, né? Levanta a tua mão bem alto. Nós vamos fazer um Pix de R$50, né, para essas pessoas. Ó, apareceu gente aí, ó. Né? Hoje são todos de casa, então? É isso, né? São todos de casa, né? Nós não vamos precisar mexer no caixa, né? Ninguém é visitante. Glória a Deus. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a nossa agenda aqui da igreja, né? Nós somos uma igreja que se reúne em pequenos grupos, entendemos que é nesse ambiente onde as coisas acontecem, onde nós conhecemos pessoas, abrimos o nosso coração, recebemos oração, oramos por outras pessoas. Então, nós somos uma igreja que se reúne em pequenos grupos, e esses grupos acontecem durante a semana, terça, quarta, sábado. Se você não faz parte de um pequeno grupo, pode falar com o pessoal do Crachá, né, ou procure um dos pastores aqui da igreja, que nós vamos estar encaminhando vocês para um desses ambientes, né, para que você possa viver, que você possa estar ativo, né, naquilo que nós estamos vivendo como igreja. Glória a Deus por isso, amém? Na quinta-feira nós temos a escola de crescimento, os cursos estão em andamento, na sexta-feira também,
E no sábado, às 17 horas, nós temos a Rede Rise, né? A Rede Rise é um projeto para os adolescentes. Então, se você é um adolescente, ou pai, conhece algum, traga para esse lugar. Tem sido um lugar de bênção, de conexão com essa gurizada. E tem sido uma bênção, amém? E às 20 horas nós temos a Rede Jovem. Também é um trabalho maravilhoso. Não deixe de estar presente, né? Você que faz parte desse grupo, né? Faz parte dessa faixa etária, podemos dizer, né? Aqui na Rede Jovem é um tempo precioso para todos nós. Domingo nós temos 2 cultos, que é o culto de celebração, que é às 9h30 e também às 19 horas, que é esse culto que você está. Tu pode escolher um dos 2 para estar presente, amém? Eu tenho alguns avisos especiais, né, para passar para vocês. Agora, sexta-feira, né, então nós temos, sexta-feira, nós vamos ter um jantar de casais aqui na igreja, né? Esse jantar sempre é muito bom, a comida é muito boa, e nesse jantar vai ser um tempo precioso, vamos compartilhar uma palavra, também vai ser um tempo de celebração, né, e formatura da escola de crescimento, dos cursos da área de família. Então, você quer fazer um programa diferente, né, com a tua esposa, com a tua namorada, né, traga ao jantar de casais, é um tempo precioso, são vagas limitadas, e tu procura, então, o Juliano ou a Flávia, né, eu não sei se eles estão aí, tu pode procurar, estão aqui, ó, tu bem aqui na frente, né, então procura o Juliano e a Flávia para reservar o teu lugar. Ainda tem alguns lugares, né, então eles podem, você pode procurar eles. Também no dia 26 de julho, né, vai ser num sábado, né, nós vamos ter a Conjuban Fronteira. O que é a Conjuban, né? Eu falei agora há pouco sobre a Rede Jovem, nós pertencemos à Convenção Batista Nacional, e aqui na fronteira nós temos, né, na região que nós estamos, nós temos uma Batista Nacional em Livramento, e também temos em Rivera. E o grupo de jovens dessas igrejas vão estar aqui conosco, então, no dia 26 de julho, né, para um culto de celebração, um tempo de comunhão, né, maravilhoso. Então, você não pode ficar de fora, né? Nós temos no grupo da igreja um link para inscrição, então, procura lá no grupo, eu acho que é no grupo da igreja, né? Que tá, né? Ah, não, é no QR Code, que está aqui atrás, né? Então, você pode fazer a tua inscrição, ela é gratuita, mas nós precisamos também, porque nós temos um número limitado de lugares aqui, e é somente para os inscritos, tá? Também, já avisando, é um pouco mais para frente, em outubro, de 24 a 25, nós vamos ter a Jardim Conference, né? Então, é uma conferência que nós temos, ela é anual, tivemos a primeira edição ano passado, estamos nos organizando para esse ano, e vai ser maravilhoso, cremos que vai ser um tempo precioso. O primeiro lote já está aberto, e ainda tem também algumas vagas, né, alguns ingressos nesse primeiro lote. Então, tu pode procurar também no grupo da igreja, aqui não tem QR Code, né, no grupo da igreja para fazer a tua inscrição. Amém? Glória a Deus por tudo que nós estamos vivendo como igreja. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Eu, o pastor Tiago, a Fernanda e o Tiago e a Patrícia, né? Nós estivemos, né, nesse final de semana, desde sexta-feira até sábado, o dia todo, e hoje de manhã também nós estávamos em Tramandaí, participando da consulta, da 5ª consulta da Igreja Fiel Discipuladora. É um programa desenvolvido pela nossa convenção sobre um projeto de discipulado, coisa que nós vivemos na prática aqui na igreja, algo maravilhoso, mas Deus tem nos dado ferramentas, né, para melhorarmos ainda melhor cada processo, né, e foi um tempo precioso, apesar de estar cansado, né, mas estar aqui vendo, né, o que Deus já está fazendo e coisas que Deus ainda vai fazer,
através da nossa igreja, da vida de vocês. Então é um tempo precioso que nós vamos estar desenvolvendo ao longo do tempo, é lógico, né? Deus tem nos comissionado a isso, né? De certa forma, é a única coisa que Deus pediu para nós fazer. Deus não pediu para nós fazer culto, Deus não pediu para nós aprender a tocar instrumento. A única coisa que Ele nos pediu é para fazer discípulos, né? Isso nós estamos fazendo através da nossa célula, através dos nossos relacionamentos, e o Senhor tem nos dado cada vez mais ferramentas, e não que a ferramenta ela seja o principal é o relacionamento em si, mas a ferramenta em si, ela dá essa provocada, né? Ela provoca essas questões para que algo possa acontecer. E o Senhor tem nos esticado, podemos dizer, nos levado a essas questões para viver a cada dia uma igreja saudável. Uma igreja saudável. O Senhor, Ele nos quer maduros. E esse processo de amadurecimento fala sobre cura da nossa alma e fala também sobre integridade naquilo que nós estamos vivendo, na forma como nós estamos vivendo a nossa fé. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração, e o discipulado orgânico e, de certa forma, intencional, nos leva a esse tempo de crescimento, amém? Esteja cada vez mais inserido. Se tem uma forma que você pode permanecer ou estar à margem daquilo que Deus quer fazer, é se isolando. Não se isole, né? Esteja cada vez mais conectado. Ande com pessoas, converse com pessoas, né? Peça conselhos. Isso vai nos levar a um nível de crescimento e maturidade. Se envolva cada vez mais com a dinâmica da igreja, com aquilo que Deus está fazendo. Se envolva e participe cada vez mais daquilo que Deus está trabalhando, oferecendo, entregando a cada um de nós, amém? Nós vamos cantar mais uma canção, e com essa canção também nós vamos adorar o Senhor, com os nossos dízimos e ofertas, né? A palavra de Deus, ela nos fala, né, que Deus, Ele abençoa aquele que dá com alegria. Não, Ele não fala sobre o valor, mas Ele fala da intenção. O ofertar e dizimar, ele é fruto da generosidade. Ele é fruto daquilo que nós entendemos. E a palavra de Deus, ela nos fala, né, que nós devemos trazer, né, trazer ao Senhor, né, todos os nossos dízimos e ofertas, né, através da contribuição, da generosidade de todos nós, a igreja vai se mobilizando, trabalhando, desenvolvendo, né, tendo iniciativas para que o reino de Deus, ele possa crescer cada vez mais, amém? Em nome de Jesus. Então seja um parceiro, seja alguém que está intimamente envolvido com aquilo que Deus quer fazer. A bênção de Deus, ela parte desse princípio, né? Enquanto nós não aprendemos isso, nós só queremos receber. E como isso ainda fala de uma mentalidade não convertida. As pessoas dizem que o bolso é a última parte a se converter. Não é o bolso, é a nossa mente. Quando Cristo trabalha em nós, quando Cristo age em nós, quando Cristo ministra em nossas vidas, nós nos tornamos semelhante a Ele. E isso também é discipulado. E o que Jesus ele fez? Se entregou. Ele entregou a sua vida, entregou o seu sangue, entregou a sua existência, né? Essa é a moeda, né? Para que eu e você pudesse ser livres. Através da generosidade, da entrega, nós podemos estar aqui hoje celebrando. Então, que você também possa ter essa mesma mentalidade de ser alguém generoso naquilo que tu vive, na tua vida, nos teus relacionamentos, né? No servir ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais uma canção, e quando cantamos, adore, celebre, né, ao Senhor com muita alegria, em nome de Jesus.
horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Pois se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Essa é uma certeza que nós temos. Lá na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que eu preciso nele está, Deus está, e é o meu socorro, Deus está, nossa alegria nele. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Aleluia. Queria que você fechasse os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, Pai, por esse culto. Nós te damos graça, Pai, por cada canção que nós podemos cantar aqui, pelo fôlego de vida. Nós te damos graça, Senhor, pelos teus cuidados, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, que ela possa ser lançada em nossas vidas como uma boa semente, Senhor. Que o nosso coração possa estar trabalhado, que a terra da nossa alma possa estar aberta, sensível, pronta para receber, Senhor, aquilo que Tu quer entregar a cada um de nós. Eu oro, Pai, peço que Tu nos dê uma semana guardada por Ti, Senhor, abençoada por Ti. Que Tu possa abrir portas, Senhor, para aqueles que estão
precisando de um emprego, para aqueles que estão precisando de uma oportunidade, que Tu possa direcionar as nossas vidas, Pai, em cada momento, em cada decisão. Nós tudo entregamos em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua semana, que seja uma semana guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.